Bom dia a todos, nesta segunda-feira fria aqui de São Paulo, não sei como vocês estão aí nas localidades, está acompanhando o mesmo clima aqui de São Paulo. Mas eu tenho certeza que o clima vai melhorar, vai esquentar, porque hoje é o dia da nossa segunda VC do projeto Viagens Literárias. Hoje com a obra Memórias de um Sargento de Milícias. Lembrar que esse projeto visa ao estudo de obras da literatura nacional. E hoje, para nos guiar nesta viagem, temos aqui a professora Silza Binhoto, que é professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bom, Silza? Tudo bem, Roseli. É nossa velha conhecida aqui dos nossos projetos e é ela que vai comandar a nossa viagem a respeito de Memórias de um Sargento de Milícias. Silza, são todos seus. A Silza vai fazer uma explanação geral e depois a gente vai abrir para interação, né? Pois é, bom dia a todos. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Realmente está muito frio, mas vamos esquentando as nossas conversas e os nossos ânimos, né? Bem, Memórias de um Sargento de Milícias. A ideia é que a gente converse, troque ideias a respeito do romance, de como ler esse romance com nossos alunos, para nossos alunos, como fazer comentários a respeito de linguagem, temática, personagens, narrador, dentre outras possibilidades. Então, o plano é que eu apresente algumas informações a respeito do romance, algumas possibilidades de trabalho, e que vocês já vão preparando perguntas, sugestões, comentários, algo que vocês queiram compartilhar conosco relacionado ao romance, né? Se alguém já leu esse romance em sala de aula, já estudou essa obra com seus alunos, será um prazer ouvi-los, saber como foi a experiência, quais são os problemas, o que é difícil, o que é fácil, o que deu certo, o que deu errado, e assim a gente vai aprimorando as nossas práticas como professores, educadores, pessoas que trabalham com leitura. Bem, como vocês devem saber, Memórias de um Sargento de Milícias foi publicado inicialmente em folhetins num jornal carioca chamado Correio Mercantil. Talvez seja interessante contar para os alunos como é que o romance foi publicado, porque hoje pode parecer que esse romance tenha um ar assim, muito sisudo, muito sério, muito difícil, mas quando ele foi publicado, conforme a gente vai mostrar para vocês no PowerPoint, ele saiu num jornal, em capítulos. Eu acho que agora vocês estão vendo, né, o Correio Mercantil. Vejam que não havia fotografia ainda, não havia muita ilustração, os jornais eram praticamente texto, e é até difícil encontrar, né, no meio de tudo isso, as memórias de um sargento de milícias. Esse jornal, o Correio Mercantil, é muito interessante a história dele. Eu vou contar um pouco a história do jornal para vocês saberem o contexto em que o romance foi publicado, o que pode explicar até um pouco o tom do romance. O Correio Mercantil era um jornal associado ao Partido Liberal da época. Em 1852, quando o romance começou a ser publicado em capítulos, né, as pessoas foram acompanhando esse romance ao longo de praticamente um ano. Ele começou a ser publicado em 27 de junho de 1852 e os capítulos foram sendo publicados até 31 de julho de 1853. Então, ao longo de um ano, os leitores seguiram as aventuras dos Leonardos. Bem, o que estava acontecendo no Brasil em 1852, o que estava acontecendo no jornal, para a gente saber como é que os leitores que liam esse jornal talvez lessem esse romance. Era um ano de eleições na Câmara. Então, havia dois partidos no Brasil, o liberal e o conservador. Os jornais se engajaram muito nessa campanha política.
O Correio Mercantil era liberal, então ele apoiou bastante os candidatos liberais. No fim, não conseguiram eleger nenhum deputado, mas não é essa a nossa história. Mas havia uma guerra entre jornais política, né? A favor de determinados candidatos, contra outros. Então, o Correio, é muito interessante esse jornal, por quê? Os jornais não circulavam às segundas, né? Muitos deles nem circulavam todos os dias. Mas o Correio circulava de terça a domingo. Então, de terça-feira a sábado, o jornal era sério, apresentava notícias, artigos, sempre num tom grave, né? A respeito do cotidiano, dos assuntos do dia a dia e principalmente da política. Aos domingos, havia uma sessão chamada Pacotilha, que era uma sessão humorística. Então, as pessoas faziam poema, faziam crônica caçoando, os textos eram extremamente humorísticos, piada. E, assim, os ataques ao governo, ao sistema judiciário, à polícia, a tudo, né? E principalmente ao Partido Conservador, eles eram radicais, né? Então, é nessa sessão humorística, cujo tom assim já era o mais deslavado possível, é que começou a ser publicado o romance Memórias de um Sargento de Milícias. É possível, essa é uma hipótese que alguns estudiosos formulam, que o tom humorístico do romance tenha muito de ver com o tom humorístico daquela sessão em que ele era publicado, porque era só bobagem, né? Os pontos de vista defendidos pelo Correio Mercantil ao longo da semana eram os mesmos, né? O tom é que mudava. Se durante a semana eles eram sérios, né? Apresentavam argumentações fundamentadas a respeito de determinados assuntos, aos domingos, eles escrachavam, né? Então, eles ridicularizavam algumas pessoas, algumas situações, algumas instituições. Então, é nesse contexto que o romance é publicado. Talvez seja bacana contar para os alunos que, então, o romance saiu numa sessão humorística, não havia televisão, não havia internet, mas as pessoas gostavam de piada e de bobagem, tal qual a gente gosta hoje, né? A gente adora programa de humor, a gente adora bobagem no Facebook, então as pessoas também, isso não mudou, o ser humano continua o mesmo. E as pessoas então começaram a ler esse romance em capítulos nessa sessão humorística. Ora, por que romance em capítulo, né? Talvez seja bacana explicar para eles também o que era o folhetim. O folhetim a gente pode considerar o avô das novelas de televisão, porque é uma invenção francesa, né? Quando os jornais, no começo do século XIX, eles começaram a ficar baratos, né? Por conta da tecnologia de impressão, porque havia mais leitores. Na Europa, a situação no Brasil vai ser diferente. Mas na Europa, alguns empresários franceses tiveram a brilhante ideia de separar um pedaço do jornal para divertir o leitor. Então, imaginando, né, que os leitores se cansariam de tantas notícias horríveis, violência, horrores na política e etc., seria bacana ter um espaço no jornal para o leitor respirar, para ele se divertir, para ele ler uma boa história, para ele ver fofoca, receita culinária. Então, esse espaço, né, que geralmente era na parte de baixo do jornal, se chamava feuilleton, em francês e em português a tradução foi para folhetim. Era um espaço de experimentação. No começo ninguém sabia muito bem o que escrever ali. Então alguns autores escreviam comentários sobre o dia a dia, sobre um baile, sobre um acontecimento político, num tom de conversa com o leitor. É um pouco da coluna social. Um pouco da coluna social. Termômetro da sociedade. Termômetro da sociedade. É bom você falar isso, Roseli, porque esse espaço, o folhetim, ele acabou gerando o que hoje a gente conhece como caderno de artes, caderno B, folha ilustrada, dependendo do jornal. Dependendo do jornal tem um nome, mas ela é dedicada para esses temas, né? É o tema da arte, mas também tem
os tons de fofoca, as coisas que ficam também vinculadas. Tirinha, piada, charge, horóscopo, resumo de novela, receita culinária. É um espaço para diversão do leitor, né? E esse espaço surgiu como folhetim. Então, no espaço do folhetim, as pessoas escreviam, às vezes, o que depois foi conhecido como crônica, né? Então, textos breves, com comentários ou pequenas histórias sobre o cotidiano. Às vezes havia fofoca, né? O que virou coluna social. Às vezes havia receita culinária, às vezes havia horóscopo. E às vezes havia histórias mais longas contadas em capítulos. Então, basicamente o folhetim ele tem duas vertentes que se tornaram mais preponderantes ao longo do tempo. Uma, a que veio a ser conhecida como crônica, né? Então textos completos naquele determinado espaço, naquele determinado dia, que tratavam dos acontecimentos cotidianos. E a outra vertente é o do folhetim romance, que era publicado da seguinte maneira, né? O autor começava a publicar um romance mais longo em capítulos. Se esses capítulos faziam sucesso, o autor continuava, né? Às vezes, há romances que duraram semanas. Ninguém gostou, a pessoa acabou o romance, pronto. Eu ia perguntar, Silvia, as novelas de hoje em dia, que são um pouco herança dessa época, a gente sabe hoje que elas são influenciadas pela plateia. Não é? O autor ele vai escrevendo, ele tem uma determinada proposta, mas a gente sabe que ele é conduzido, dependendo, ele tira um personagem ou insere outro, de acordo com a opinião deles. Isso também podia acontecer nos romances publicados de folhetim? Acontecia muito, né? A gente quando lê, hoje a gente pode ler facilmente jornais do século XIX, porque há vários acervos digitalizados. Então o correio mercantil que vocês viram aí, ele está totalmente digitalizado e vocês podem acessá-lo por meio do site da Biblioteca Nacional. Dá para ler, assim, o Memórias de um Sargento de Milícias e outros romances. E aí vocês vão ver que muitos romances que hoje são famosos, que caem no vestibular, que são considerados canônicos, aparecem nos livros didáticos. Por exemplo, o Guarani, do José de Alencar, né? Eles foram publicados assim como novela, né, como as novelas de hoje, como folhetim em jornal. E as pessoas enlouqueciam, elas queriam ler aquilo, elas não aguentavam esperar. Agora, muitos a gente nem nunca ouviu falar porque eles não fizeram sucesso, ou fizeram sucesso, mas posteriormente não foram considerados esteticamente bons, então acabaram esquecidos. Mas a quantidade de folhetins que a gente encontra nos jornais brasileiros é enorme. Não só escritos por brasileiros, mas traduzidos. Então, os grandes reis do folhetim francês, por exemplo, o Alexandre Dumas, né, Dumas, como a gente fala aqui, os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, nossa, isso era uma febre. O Victor Hugo, o Notre Dame de Paris, que a gente conhece como Corcunda de Notre Dame, os Miseráveis, os Trabalhadores do Mar. O Machado de Assis traduzia muito Victor Hugo. Então, o folhetim era publicado na França, vinha de navio para cá, chegava no Rio, o Machado de Assis traduzia para já publicar, assim, com mais ou menos um mês de diferença. E as pessoas enlouqueciam com esses folhetins. No Brasil não havia muitos leitores, a maioria esmagadora da população era analfabeta. Então os jornais brasileiros, eles não tinham tiragens muito grandes. Se um jornal vendia 3.000 exemplares, nossa, era uma festa, né? Quando vendia mais que isso, os donos do jornal comemoravam. Mas isso não significa que pouca gente tinha contato com essas histórias folhetinescas, porque era muito comum as pessoas lerem em voz alta esses capítulos para todo mundo que quisesse ouvir. Então, a gente não consegue calcular hoje quantas pessoas acompanhavam, por exemplo, uma história como Memórias de um Sargento de Milícias, mas possivelmente eram muitas pessoas mais do que os 3.000 assinantes do jornal. E o Memórias de um Sargento de Milícias fez sucesso, porque ele foi sendo publicado ao longo de um ano.
O Manuel Antônio de Almeida, quando escreveu esse romance, ele tinha 21 anos. Vejam vocês, isso é outra coisa legal, né? Então, ele nasceu em 1831, era de uma família remediada. Nessa época em que ele escreveu o romance, ele fazia medicina. Medicina não tinha o glamour que tem hoje, né? O chique era fazer direito. Quem era pobre, meio remediado, ia fazer medicina, que não era uma coisa bem vista porque sujava as mãos, né? Havia escravos que faziam cirurgias. Então, era uma carreira, não tinha esse glamour mesmo que tem hoje. Então, ele fazia medicina e ele trabalhava, ele escrevia artigos, ele fazia reportagens para o Correio Mercantil. E ele começou a escrever esse romance, mas ele não assinou com o nome dele, né? O romance saiu anônimo, não tinha o nome dele. Posteriormente, e isso era comum, quando um romance em folhetim fazia sucesso, o autor geralmente publicava o romance em livro, alguma editora se interessava, porque as pessoas iam recortando aquele jornal, né, aquelas tiras de jornal, e amarrando com barbante para montar a história e depois reler. Então, algumas pessoas gostavam de comprar o livro, igual hoje a gente compra, sei lá, o box da minissérie, o box Isso que eu da... ia né? comentar. Mesma a gente gosta coisa. tanto, depois sai publicadas as edições, né? As versões em DVD, as caixas completas as pessoas adquirem. As pessoas adquirem, que é para ter em casa. Então pra era ter, a mesma para rever, coisa. sempre quando quiser. Vejam que interessante que é a influência da tecnologia sobre a produção de arte, né? Então aqui a gente está num período, 1852, em que a tecnologia da imprensa já permitia esse tipo de criação artística, né? Um romance publicado em jornal semanalmente, às vezes diariamente, às vezes, enfim, havia autores que não conseguiam entregar toda semana, demoravam, mas é a tecnologia proporcionando a criação de uma forma artística que não existia até então. Assim como hoje a tecnologia permite filmes, novelas, na internet a gente já tem textos hipertextuais, isso é algo bem interessante. De qualquer maneira, a gente, quando ele publica o romance em livro, em finalzinho de 1854 e início de 1855, novamente ele não assina com o nome dele. O romance é publicado com pseudônimo, Um Brasileiro. Por que Cargas d'Água ele usou esse pseudônimo? Não era algo raro, as pessoas usavam muito pseudônimo. Pode ser, alguns acham que foi por uma profissão de fé nacionalista, né? Eu sou um brasileiro. Outros acham que era para deixar claro que aquele romance não era uma tradução, tinha sido escrito por um autor nacional, dentre outras possibilidades. Realmente, esse romance é um dos primeiros romances brasileiros, né? Então, olha só que legal, um rapaz de 21 anos, né, mocinho, escreve um dos primeiros romances brasileiros. E um dos melhores, né, daquela época. Havia até alguns outros, mas eles nem passaram para a história porque eles não eram tão bons assim, né? Os romances folhetinescos, eles tinham algumas características que vocês encontram no livro hoje e que talvez possam intrigar os alunos de vocês. Então, como o sujeito, né, o autor, publicava um capítulo, aí depois o capítulo seguinte sairia uma semana depois, às vezes 15 dias depois, ele precisava criar suspense, né, para que o leitor quisesse ler o próximo capítulo. Né, e comprasse o jornal, tudo era para vender jornal. Então, vocês devem ter notado que no Memórias de um Sargento de Milícias, os capítulos costumam ter um quadro completo, um esquete completo, mas que sempre deixa a curiosidade, sempre cria algum suspense no final, né, para atiçar a curiosidade do leitor e talvez convidá-lo a comprar mais um jornal e continuar acompanhando a história. E já deixava um gancho preparado. Já. Para pegar o leitor, para fisgá-lo. Uhum. E garantia o jornal. E a ele que seria comprado também. Que seria comprado. Muita gente comprava jornal, né, assinava os jornais basicamente para ler os folhetins, o que era bacana, né?
E aí, mas ele corria o risco, o autor e o jornal, eles corriam o risco de alguém comprar um número do jornal com o romance pela metade, por exemplo. Aí a pessoa pegava o bonde andando, então como é que ela ia acompanhar a história? Né? Ela podia se desinteressar. Então o autor tinha essa preocupação também de sempre lembrar o que tinha acontecido antes. Vocês devem ter notado que o narrador sempre dialoga com o leitor. Né? Por exemplo, em alguns momentos da narração a gente lê frases como o leitor deve estar lembrado que o menino tinha feito blá blá blá. Né? O tempo todo há esse diálogo com o leitor, que é uma característica desse gênero. Né? Tanto na crônica como no folhetim romance, os autores tentavam conversar com os leitores. Há várias hipóteses também a respeito dessa técnica, né? Uma delas é que os leitores brasileiros, eles eram poucos, muita gente ouvia, né, as histórias, muita gente não tinha muita familiaridade com leitura, então os autores precisavam ir educando esses leitores, ensinando esses leitores a ler um romance, né, explicando como é que lia, já se adiantando a alguma crítica do leitor, se o leitor ficava, por exemplo, achava chata uma parte, enfadonha, né? Então, há toda essa técnica que é muito interessante para a gente chamar a atenção em aula, de conversa mesmo. Isso se reflete também na linguagem do romance. Então, vejam, um rapaz de 21 anos escrevendo. Numa sessão humorística, o romance é humorístico. A linguagem que ele usa é extremamente coloquial. E talvez essa seja a maior dificuldade para os nossos alunos hoje, porque aquilo que era coloquial na época, as expressões idiomáticas, o modo de usar a língua, as gírias, isso não é mais conhecido hoje, né? Então, há várias gírias no livro, por exemplo, que caíram em desuso. Eu acho bastante interessante a gente chamar a atenção desse tipo de linguagem para os alunos, para eles perceberem a dinâmica da língua, né? Então, aquilo que hoje, por exemplo, é uma gíria muito conhecida, é uma expressão idiomática muito conhecida, é um modo de falar que todo mundo entende, daqui a 100 anos pode ser que ninguém mais consiga... Até menos, né? Até menos. O tempo da gíria é muito breve, né? Muito breve. Tanto que a gente consegue... É engraçado, mas dependendo da gíria, você vê de que época a pessoa estava ligada, pelo menos a juventude dessa pessoa. É gozadíssimo, né? Porque os alunos às vezes falam para mim, professora, onde a senhora tirou essa aí? Toda hora, toda né? hora, né? Toda hora. A gente fala coisas como cair ficha, não existe mais ficha de orelhão. Todo mundo tem celular, eles ficam né? olhando assim, ficha, professora. Que ficha, muda o disco, não existe mais disco com 2 lados. Enfim, podemos ir longe nisso. Mas, então, para a época, o romance era super diferente, tinha uma linguagem incrível, próxima das pessoas, uma linguagem jovem, cheia de gírias, que tratava do cotidiano das pessoas. Mas que hoje, para os nossos alunos, pode ser um pouco mais difícil. Mas uma vez que eles entrem na história, eles vão aprender tantas palavras legais. E um fenômeno interessante que acontece, eu acho, aconteceu comigo quando eu era aluna, e eu vejo que acontece hoje, é que alguns jovens gostam de algumas gírias, de algumas expressões antigas, e passam a usá-las entre eles, né, como código. Então, eles acabam recuperando algumas expressões, algumas palavras, e usando, e dando novos significados, nova vida para essas expressões. Então, a gente pode conversar sobre a linguagem do romance, como trabalhar isso, podemos trocar ideias a respeito. Com relação à história, né, do romance, há muito o que dizer. Eu não sei se, acho que eu já falei os meus 20 minutos, não sei se alguém já tem perguntas, mas o romance, ele é muito interessante porque ele é muito singular para a época. Então, estávamos no auge do romantismo, né, no Brasil.
E esse romance, por ele ser cômico, por ele ser humorístico, ele não traz alguns lugares comuns que se espera de um livro romântico, né? Então, por exemplo, o modo como os pais do Leonardo namoram, né? É a coisa mais surpreendente para quem espera um encontro, né? Do jeito É a mais... quebra de expectativa do encontro romântico, né? Totalmente, né? para quem espera. Eles se beliscaram, né? Ela pisou no pé dele, ele deu um beliscão nela. Quer dizer, é muito engraçado e quebra a expectativa de quem esperava um encontro cheio da magia e da delicadeza que a gente costuma encontrar em alguns poemas, em alguns romances, como o Guarani, por exemplo, né? Então, é um romance abertamente cômico e satírico. A história se passa num passado recente, então vocês devem lembrar um dos mais famosos começos da nossa literatura, era no tempo do rei, né? Tem até um tom de conto de fadas esse início do livro. Que tempo do rei era esse? O tempo em que Dom João VI esteve no Brasil, permaneceu no Brasil. Então, vocês lembram que a família real chegou ao Brasil em 1808, fugindo das tropas napoleônicas, e Dom João VI, na época, era príncipe regente, a mãe dele, Dona Maria, ainda era rainha, depois ela morreu, ele se tornou o rei e foi ficando no Brasil, até que em 1821 ele é obrigado a voltar para Portugal e volta, deixa o filho dele como príncipe regente. Essa história vocês já sabem como vai terminar. Mas então de 1808 a 1821 é esse o período em que Dom João permaneceu no Brasil, portanto a história contada no romance se passa nesse período. Ou seja, o Manuel Antônio de Almeida escreve o romance em 1852, mas a história se passa num tempo em que ele nem era nascido, né? O tempo do rei. É possível pensar que muitas das críticas feitas nesse romance, vocês devem ter percebido que todo mundo é criticado, né? Não há quem saia sem ser chamuscado pelas críticas. A polícia é criticada, a escola é criticada, o sistema judicial é criticado, a corrupção no governo, todas as instâncias, as pessoas, né, os valores das pessoas, a falta de valores ou de ética, todo mundo tem algum problema, todo mundo tem defeitos, a malandragem, esse é considerado o primeiro romance malandro da nossa história, né? O primeiro malandro brasileiro é o Leonardo, né? O sujeito vadio, que não quer saber de trabalhar, mas ao mesmo tempo extremamente charmoso, simpático, todo mundo gosta dele, todo mundo o acolhe, né? Ele tem os seus protetores. Então, é possível entender que muitas das críticas feitas no romance, na verdade, elas eram críticas para instituições da época do Manuel Antônio de Almeida. Né? Havia muitas críticas ao governo, havia muitas críticas aos imigrantes portugueses, porque os intelectuais brasileiros, ou pelo menos grande parte deles, costumava associar o atraso do Brasil a Portugal. Então, se não fosse Portugal, se não fossem alguns problemas de Portugal, o Brasil não seria um país tão atrasado, etc. e tal. Então, muitas dessas críticas apresentadas de modo bastante satírico no romance, elas provavelmente eram dirigidas a instituições da época em que o romance foi publicado. E, nesse sentido, o romance pode ser entendido como uma alegoria, né? Porque ele trata, supostamente, de um passado não tão remoto, mas, na verdade, ele está tratando da época contemporânea do autor. Além disso, o livro é conhecido como um romance de costumes, porque o autor faz um esforço mesmo para retratar costumes que eram daquele começo do século XIX, e a gente pode conversar mais a respeito disso. E é possível também, como muitos desses costumes continuavam, né, práticas sociais da época, 1852, é possível que nesse sentido também o romance estivesse alfinetando os seus contemporâneos, né?
Bem, eu tenho várias ideias aqui, vários aspectos sobre os quais a gente pode conversar, mas eu não sei se alguém já tem alguma pergunta, se alguém quer pedir a palavra. Ainda pode fazer o seguinte, Cis, ainda não chegaram, você pode começar a apresentar algumas ideias e se houver pedido de palavra, a gente dá uma paradinha. A gente dá uma... Isso, lembrar, né, aproveitar um pouquinho para falar que vocês podem entrar em contato aqui conosco, fazendo as perguntas, tirando as dúvidas, através dos pedidos de palavra nos pontos de recepção e através também de e-mail, né? Que é uma forma bem rápida, é engraçado, viu, Silvia? Porque na última videoconferência que nós tivemos com a Noemi, eu não sei se as pessoas estão ficando mais... Alguns ficam mais tímidos, mas a gente teve uma quantidade enorme de e-mails que apareceram e você pode mandar o seu e-mail por esse endereço que aparece agora na sua tela, faleconosco@rededosaber.sp.gov.br, tá ok? Estamos à espera aí dos seus comentários, não só perguntas, mas como comentários de atividades que vocês fizeram, enfim, para nós conversarmos realmente sobre essa obra. Temos um pedido, vamos fazê-lo? Vamos fazê-lo. Então vamos lá. Leste 3 é a nossa primeira diretoria. Cancelou o pedido? Não há mais? Poxa vida. A gente vai tocando, vamos ver se o Leste 3 se anima, não é? Para fazer o pedido para conversar aqui conosco. Então vamos continuar aqui na nossa conversa, Silza? Vamos, Roseli. Olha, eu não vou tratar muito do autor, porque a vida do Manuel Antônio de Almeida é muito interessante. Por exemplo, ele trabalhou na tipografia onde o Machado de Assis começou a trabalhar menino quase, protegeu o Machado de Assis. A vida dele foi muito ligada à política e ele morreu muito cedo, ele morreu com 30 anos num naufrágio, quando ele estava tentando se candidatar a deputado. Eu não sei se é tão importante assim tratar da vida dos autores. Eu acho que a gente deve se concentrar mais na obra. Eu acho também que todo professor de ensino médio sempre se vê diante do seguinte dilema, né? As obras que a escola e as universidades querem que os alunos leiam não são as obras que os alunos querem ler, né? Então, o que os nossos alunos querem ler? Guerra dos Tronos, 50 Tons de Cinza, Código da Vinci, Harry Potter, esses já são meio velhos, né? Mas Crepúsculo, são esses os livros que eles gostam, que eles querem ler. Aí vem a escola e diz, não, mas precisa ler Memórias de um Sargento de Milícias, é importante, e blá, blá, blá. Aí os alunos, mas é velho, professora. Bom, aí você começa aquela conversa, né? Se você não conhece, é novo para você. Ele pode ser muito novo. Além disso, há essa dificuldade da linguagem, né? Então, eu acho que algo que nós podemos fazer é algumas leituras junto com os alunos, estimulando-os a imaginar algumas situações, estimulando-os a pensar o que eles acham de algumas cenas, de alguns trechos do livro. Eu acho que o que a gente não deve fazer é já chegar com as leituras oficiais sobre o romance e impô-las aos alunos, que às vezes é o que acontece, né? Então, aquela história de, esse romance é romântico, ele tem tais e tais características, ele é do Manuel Antônio de Almeida, e aí as pessoas têm que decorar aquelas coisas que não fazem o menor sentido. Eu vejo isso pelos meus alunos de letras. Hoje eu dou aula numa faculdade de letras, e aí quando eu pergunto, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Manuel Antônio de Almeida, ninguém lembra nada, todo mundo estudou supostamente isso, mas todo mundo ficou decorando características que não fazem o menor sentido. Então, o livro fica chato, a aula fica chata, aquilo não faz o menor sentido, e o livro é muito bom, né? Uma vez que as pessoas consigam entrar na história, elas não vão conseguir parar de ler. E eu tenho certeza que eles vão gostar muito do Leonardo e das namoradas dele. Talvez o começo da história precise
ser lido junto, né? Então, com a nossa ajuda, explicando o que é meirinho, explicando, né, o modo como ele vai construindo a história, explicando que numa narrativa artística, né, então numa obra literária e também num filme, num videogame, numa história em quadrinhos, né, às vezes importa mais o modo como algo é contado do que o que é contado. Isso em literatura é fundamental. Né? Então, o modo como a história é contada, então, o tipo de narrador, né? As cenas, o modo como o autor constrói as cenas, o modo como o narrador, ele às vezes comenta alguns comportamentos das personagens, às vezes apresenta os sentimentos das personagens para nós, o modo como ele lida com o tempo, né? Então, algumas ações acontecem mais rápido, outras acontecem mais devagar, o modo como ele escolhe as palavras, tudo isso é importante. Então, eu acho que nos primeiros capítulos seria interessante, e aí também eu aconselho, se for possível, usar uma edição que tenha notas de rodapé. Isso é essencial, né? É essencial. Eu percebo que a boa edição é aquela que traz as notas de rodapé, porque aí busca uma ressignificação de vários elementos que até para a gente que é especialista estão um pouco distantes. A gente precisa desse apoio, né? Eu acho que isso é importante. A gente pode fazer o trabalho, que é um trabalho muito legal, de tentar investigar de onde vem uma gíria, o que significa determinada palavra. Aliás, pode ser uma excelente atividade, os alunos fazerem notas de rodapé. Pode ser sensacional, isso pode até fazer em forma hipertextual, isso pode dar um super trabalho. Só precisa ter o cuidado, assim, de escolher uma edição em que a pessoa que fez as notas não fique gerenciando muito a leitura. No seguinte sentido, há edições desse romance em que você lê alguém que fez a nota de rodapé dizendo: isso é uma característica do romantismo, isso você deve ler assim, isso você deve ler assado. Bom, aí é complicado, porque o leitor pode ler como ele quiser, né? Uma das poucas liberdades que a gente tem, aliás, talvez a única, né? É a da imaginação. A imaginação é incontrolável, eu adoro imaginar o que eu quiser quando eu estou lendo, então eu acho muito chato quando vem alguém numa nota de rodapé com uma vozinha e me dizendo: aqui você tem que ler desse jeito, aqui você tem que ler de outro. Isso é muito chato. Agora, uma nota de rodapé que explique o significado, né? Deu uma informação, faz uma referência a um personagem que naquele momento, um personagem até histórico naquele momento, tem uma importância, mas para nós é meio desconhecido, então ele dá aquela informação, ele contextualiza para o leitor, mas ao mesmo tempo ele não barra esse fluxo da imaginação, que é uma delícia de ficar imaginando, né, como é que os personagens... Como é que os personagens são. Então, a gente acompanhar a personagem do Major Vidigal, por exemplo, todo mundo percebe que ele é um vilão, que ele é terrível. Agora, se a nota de rodapé diz: olha, essa figura realmente existiu, né, e era o terror das pessoas. Então, isso dá mais uma camada de leitura. Né? É muito legal. E com relação às expressões idiomáticas, às gírias, as palavras que hoje já não são mais usadas, as notas de rodapé podem nos ajudar bastante, né? Agora, se vocês estão trabalhando com uma edição que não tem nada disso, pode ser bacana fazer esse trabalho para entender melhor o texto. Essa investigação. Silvia, a gente já tem pedidos de palavra. Ah, é? Gostaria então, vamos lá. de abrir o espaço? A nossa primeira localidade a pedir a palavra é Sertãozinho. Olá, bom dia Roseli, bom dia Silza, os colegas das diretorias de ensino. Silza, é sempre bom ouvi-la falar sobre a literatura, trazendo uma nova visão, um aprofundamento dessas obras literárias. Antes de começar a videoconferência, estávamos reunidos, professores de sala de leitura, professores de língua portuguesa, explorando um pouco do diário de bordo. E saíram coisas interessantes, propostas de trazer para a sala de aula também outros textos que falem sobre Memórias de um Sargento de Milícias. E trouxemos a música de Martinho da Vila, que já foi enredo em escola de samba, Memórias de um Sargento de Milícias.
E a música, ela retrata a obra em si, ela traz toda a história de Memórias de um Sargento de Milícias. Vale a pena levar para a sala de aula também. Os professores também trouxeram a proposta do Livro e Game. É um site em que tem um jogo com a história de Memórias de um Sargento de Milícias e os alunos podem interagir com a história. Você falou também, agora há pouco, sobre a personagem do Vidigal e chamou-nos a atenção se havia alguma relação da favela do Vidigal com a história, né? E nós fomos buscar, e realmente há uma relação. Vidigal, que é uma das favelas mais bem localizadas do Rio de Janeiro, na Zona Sul, entre os bairros do Leblon e do São Conrado, ele nasceu justamente porque foi uma doação dos monges beneditinos ao Major Miguel Nunes Vidigal, no século XIX. E Vidigal era sinônimo de poder no Rio de Janeiro. Então, a favela nasceu a partir dessa doação ao Major Vidigal e cresceu em torno disso. Então, há sim uma relação, isso também nos chamou a atenção. Passo a palavra, espero que tenhamos contribuído. Bom dia. Bom dia, obrigada. Bom dia. Contribuíram sim, muito obrigada, um grande abraço para vocês. Eu acho que tentar mostrar para os alunos que a gente tem um patrimônio cultural nosso, brasileiro, né, e que esse patrimônio cultural literário, por exemplo, influencia a produção de músicas, a produção de games e tantas outras artes mais, é uma maneira de mostrar a eles um pouco da cultura em que eles estão inseridos e a dinâmica dessa cultura, né? Como às vezes eles podem entrar em contato com algo que trata de um romance que eles nem conhecem, né? E que eles podem gostar muito. Então, entrar em contato com esse patrimônio cultural que a gente tem por meio da literatura pode ser muito prazeroso. Com relação à informação sobre a favela do Vidigal, pois é, super interessante, né? Como nada morre de todo. A gente tem o passado está sempre presente. E conforme a gente vai conhecendo mais sobre o passado, a gente vai entendendo mais o presente em que a gente vive. Eu acho, inclusive, que ler esse romance pode ser bastante doloroso, porque, infelizmente, muitos dos problemas brasileiros abordados aqui são atualíssimos. Por exemplo, a corrupção entre políticos, né? Os desmandos da polícia. Estamos vivendo situações que lembram muito algumas aqui do Major Vidigal, né? Agora, eu acho também que essas atividades todas, de música, de game, elas são muito válidas, mas desde que elas não ocupem, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, é só um lembrete, que elas não ocupem o lugar da leitura, né? Porque a gente só aprende a ler bem lendo, né? E lendo. O texto literário, ele exige dedicação, ele exige, às vezes, uma certa persistência, um certo trabalho. A recompensa é enorme, né? A gente aprende, a gente se desenvolve, a gente se encanta, a gente se torna apta a ler outras coisas tão sofisticadas quanto. Mas para chegar nisso, a gente precisa de um tempo de dedicação ao texto, né? Então, eu até gostaria de pegar um capítulo com vocês e, assim, fazer uma leitura cerrada desse capítulo. Como é que a gente pode fazer isso em sala de aula, né? Principalmente estimulando os jovens a pensar, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu percebo que muitos jovens inteligentes, descolados, eles não conseguem imaginar, eles têm dificuldade em pensar. Isso é muito triste, né? Eu tenho alunos inteligentíssimos e eles leem um texto, eles não conseguem imaginar o que está acontecendo, eles não conseguem avaliar aquilo, eles não conseguem pensar sobre aquilo. Então, eu acho que é algo que a gente precisa estimular ao longo dos anos e conforme eles vão... vou usar aqui uma palavra talvez inadequada, mas conforme eles vão se exercitando nisso, essa atividade vai se tornando mais prazerosa e eles vão desenvolvendo uma série de habilidades, de competências, enfim, vão conseguindo ler cada vez melhor, né?
Eu não sei se tem mais alguma... Temos vários pedidos. Tá. A próxima diretoria é a diretoria de Mauá. Eu sou a professora Márcia, né? Acho que está sendo bastante proveitosa aqui a nossa conversa, né? Essa palestra, né, da Silza. E aí ela comentou e ela falou do jornal, do folhetim, né? Do Correio Mercantil. E ela nos trouxe a questão dos partidos. E esses partidos, e aí também, num outro momento, ela colocou que em 1952 nós vamos ter aqui presente o cotidiano da época. Né? O que eu gostaria, na verdade, de saber é se essas duas datas, esses momentos, né, se eles entrelaçam na obra, né? Apresentando tanto o cotidiano da época, quanto abordando uma temática, né, da época do rei, e que isso já vem tendo influência também com as questões de Portugal, né, que estava tendo a guerra civil, né, entre o liberalismo e o conservadorismo. Muito obrigada. Então, o livro é um romance histórico, isso é uma outra contribuição romântica, né? Os românticos praticamente criaram, havia até alguma coisa antes, mas esses romances históricos que se passam no passado. Então, existem vários, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, acho que vocês até já ouviram falar de romances, por exemplo, Ivanhoé, do Walter Scott, que se passa na Idade Média, Notre Dame de Paris, né, que a gente conhece como Corcunda de Notre Dame, que se passa também na Idade Média, O Último dos Moicanos, do Fenimore Cooper, que é um romance americano. Então, há uma série de romances históricos, por várias razões, a gente até pode comentar mais sobre isso. Então, esse romance, Memórias de um Sargento de Milícias, ele se passa no passado, a história se passa entre 1808 e 1821. Não sabemos exatamente ao certo, porque o narrador não é preciso com relação a datas. Ele diz, era no tempo do rei. Então, existem várias menções, né, a aspectos da vida daquela época, os costumes. O tempo todo o narrador diz, olha, era costume as festas do Espírito Santo serem assim. Hoje isso acabou, não existe mais, etc. Agora, é possível que muitas das críticas que ele estava fazendo, as críticas sociais e políticas que ele faz nesse romance, que se passa, né, muito antes da época dele, pudessem ser lidas como críticas ao momento em que ele vivia. A situação, por exemplo, com relação a Portugal, ela era muito complicada. Por quê? Né? Então, em 1852, Dom Pedro II era o imperador do Brasil. Era complicado criticar os portugueses porque o imperador era praticamente português, né? O pai dele era português, o avô dele era português. Havia a grande instituição bancada por Dom Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, nas suas publicações, apresentava essa época do Dom João VI como uma época de melhoramentos, de progresso, as primeiras universidades, a abertura dos portos, a imprensa, aquilo que até hoje, às vezes, a gente lê em determinados materiais. Os críticos dessas publicações diziam, não é nenhuma maravilha, né? Pelo contrário, Portugal trouxe muito atraso, mas era complicado criticar os portugueses porque o imperador era praticamente português, né? Então, há várias questões da época 1852, 1853, que aparecem nesse passado do romance, né? Quanto aos partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, eu não sei se vale a pena entrar nisso em sala de aula, né? Eu acabei contando isso para vocês para contextualizar o quanto o país estava
vivendo uma disputa política acirrada, o quanto esse jornal em que o romance saiu fazia parte disso e o quanto talvez os leitores da época pudessem ler naquele romance ler de uma maneira diferente do que a gente lê hoje, algumas críticas, algumas ironias, algumas cenas. Esses dois partidos, conservador e liberal, eles tinham apelidos, Luzia e Saquarema. É muito engraçado, né? E haviam dito na época que dizia, não há nada mais parecido com um Luzia do que um Saquarema no poder. Quer dizer, eles eram partidos rivais, mas eram muito parecidos. E uma vez no poder, eram mais parecidos ainda. O que não deixa de ter não deixa de nos fazer pensar hoje também. Uma vez no poder, as coisas são diferentes. Acho que o que você falou a respeito de Portugal, acho que você estava fazendo referência às cortes em 1820, 1821, que obrigaram Dom João VI a voltar para Portugal, né? Isso não aparece no romance. A única coisa sobre o imperador que aparece no romance é quando num capítulo em alguns capítulos em que o Leonardo vai trabalhar na uxaria, ele arranja um emprego lá, que eram as dispensas reais, o almoxarifado real. E aí até há para bons leitores, né, o narrador diz que o tempo em que ele trabalhou lá, a dispensa da casa dele ficou bem cheia. Isso, para os bons entendedores, né, quer dizer que as pessoas que trabalhavam nessas dispensas reais, nesse almoxarifado, roubavam coisa de lá e levavam para casa, né? Então, comida e outras coisas, né? Então, talvez o Leonardo tenha feito isso. O que é uma prática comum no Brasil até hoje, né? Você leva caneta, você não, eu não tento não fazer isso, mas as pessoas levam papel higiênico, caneta do trabalho para casa, né? Uma coisa muito brasileira. E o Leonardo faz isso, ele trabalha lá no almoxarifado e ele leva para casa dele as coisas. Mas aparecem algumas menções aos toma-larguras, que eram uma guarda mais pessoal do Dom João, e eles tinham esse nome porque eles ficavam eles tomavam toda a largura em volta do rei, né? Eles ficavam em volta, tomavam todo o espaço. Então, há algumas menções, mas o livro não trata especificamente do Dom João VI, né? A história, pelo contrário, é a história de gente pobre, no máximo remediada, em suas andanças pelo Rio de Janeiro, né? Eu não sei se respondi bem, mas... Eu acredito que sim. Eu não vou passar a palavra, Silvia, porque a gente está com vários pedidos. Vou fazer o seguinte, se houver tempo, a gente retorna a Mauá, mas eu acho interessante a gente... Tá, né? Qualquer coisa a gente retoma. A gente retoma, ou retoma depois por e-mail, alguma coisa assim, se houvesse uma necessidade aí de um esclarecimento maior. A nossa próxima localidade a pedir a palavra é a localidade de Capivari. Bom dia, quero agradecer, né, pelas dicas. Eu sou Elizabeth, sou aqui da diretoria de Capivari. E a nossa pergunta é a seguinte: o ensino médio tem um foco que é o vestibular. Esse romance cai no vestibular. Agora, nós queríamos saber se vocês têm alguma sugestão bem simples para início do ensino fundamental, quinta, do 6º ao 9º ano, se é possível. Eu passo a palavra. Eu não entendi se é uma sugestão para ler o romance em sala de aula... Ou para ler um outro romance mais adequado a essa faixa. Vamos voltar? Vamos voltar? Rapidinho. Nós vamos voltar a palavra para Capivari, né? Porque eu também fiquei na dúvida, viu, Silvia? Quando você se refere a uma sugestão para o ensino fundamental, é uma sugestão de como tratar o Memórias de um sargento de milícias ou outro título que você considerasse mais adequado para trabalhar nessa faixa etária? Passo a palavra. Como trabalhar
no ensino fundamental. Essa obra. Como trabalhar essa obra? Deu para entender? No ensino fundamental, então no oitavo, no nono ano? Isso. Tá. Olha, para fazer esse trabalho, eu acho que o ideal é o professor ler com os alunos alguns capítulos, assim, bem devagarzinho e ir comentando com eles. Por exemplo, digamos que o professor... eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar um capítulo que eu gosto muito. Não sei se vocês notaram, mas ao longo do romance, o começo do romance, quando o romance trata da infância do Leonardo e mais da vida do pai dele, o Leonardo Pataca, né? A gente tem uns quadros mais completos, né? Então, as diabruras do Leonardo, as travessuras que ele apronta, por exemplo, quando ele é coroinha, e aí, no finalzinho da primeira parte do romance, quando o Leonardo já é rapaz e ele conhece a Luizinha, aí o romance começa a adquirir uma outra estrutura, quase, né? Porque aí todas aquelas características romanescas mesmo, o namoro, os rivais amorosos, será que o casal vai ficar junto ou não vai? Como é que eles vão fazer? Isso começa a acontecer de uma maneira mais... talvez mais nítida. Esse romance, ele é muito movimentado, né? O Antônio Cândido, o famoso crítico literário, até chama esse romance de moto contínuo, que as coisas não param de acontecer. Então, esse Leonardo, criança, ele apronta tudo, né? Então, o professor pode pegar, por exemplo, um capítulo com uma travessura do Leonardo, né? E ver o que o pessoal do oitavo, do nono ano acha dessas travessuras, se eles entenderam, se eles acham engraçado, né? Pode também, eu acho que a maior dificuldade é chegar até esse ponto, lá pelo capítulo 16, 17, 18, 19, aí a história vai, né? Eu acho que o início do livro talvez seja mais difícil por conta do modo como os capítulos são estruturados. Talvez, conforme o Manuel Antônio de Almeida ia produzindo esse romance para o jornal, ele foi mudando o modo de contar a história, né? Então, ele se concentrou mais numa fase da vida da criança, aí depois ele resolveu partir para retratar o Leonardo rapaz e os amores do Leonardo. Então, aí o professor precisa, eu acho, que pegar alguns capítulos e ir lendo junto e estimulando os alunos a fazerem as leituras deles. Isso antes de trazer leituras oficiais, né? Leituras do Antônio Cândido, leituras de livro didático, leituras 1000 que existem por aí. Primeiro, como é que os alunos estão entendendo? Então, por exemplo, digamos que vocês pegassem o capítulo 19, que é um dos mais bonitos do livro, né? Domingo do Espírito Santo. Eu acho esse capítulo sensacional. Primeiro porque ele conta uma festa, né? Todo mundo gosta de festa, todo mundo vai à festa até hoje, uma festa popular. Então ele faz umas descrições sensacionais, né? Do menino vestido de imperador com uma roupa que devia ser bizarra, né? Ridícula, andando, e os pastores, quer dizer, é uma coisa comum até hoje no Brasil, né? Esse tipo, então alguém se fantasia, aí vai um rancho de pastores tocando. A festa é do Divino Espírito Santo, mas a música que eles cantam é a coisa mais engraçada, não tem nada de religioso, ou de místico, ou de transcendente. O Divino Espírito Santo é um grande folião, amigo de muita carne, muito vinho e muito pão. Quer dizer, era uma folia mesmo. E aí tem lindas descrições das pessoas... nesse campo de Santana, então havia barraquinhas de comida, barraquinhas de ler a sorte, coisas que até hoje em festas, principalmente do interior, a gente tem, né? E as pessoas, eles chamavam de barracas de pasto, que é barraca de comida. Então, o Leonardo, que já estava meio encantado com a Luizinha, mas ele mesmo não sabe bem o que está acontecendo com ele, ele vai a essa festa com ela e com o padrinho e com a comadre, né, que é com quem a Luizinha vai junto, e a Luizinha é uma moça tímida, talvez até feia, ela nunca saiu de casa. Então, quando ela está nessa festa, pela primeira vez ela se solta e ela mostra
para o Leonardo e para todo mundo um lado dela que é lindo, né? E aí ele percebe que ele está se apaixonando por ela. Então, o capítulo O Fogo no Campo, que é sobre os fogos de artifício que eles assistem, é um capítulo extremamente lindo, né? Por exemplo, há um trecho em que o narrador diz assim: os nossos conhecidos sentaram-se como os outros. Nossos conhecidos são as personagens principais, né? Que já são conhecidas de nós leitores. Sentaram-se com os outros em roda de suas esteiras e começaram a cear. Então, eles puseram esteiras no chão e começaram a fazer um piquenique ali na festa, à noite, né? Leonardo, apesar das emoções novas que experimentava desde certo tempo, e principalmente naquela noite, nem por isso perdeu o apetite. Esqueceu-se por algum tempo de sua companheira para cuidar unicamente do seu prato. Quer dizer, né, ele está apaixonado, mas ele não vai deixar de comer. Isso é tão adolescente, né? Rapaz adolescente que come muito, pode estar apaixonado, mas não vai deixar de comer. No melhor da ceia, foram interrompidos pelo ronco de um foguete que subia. Era o fogo que começava. Luizinha estremeceu, ergueu a cabeça e pela primeira vez deixou ouvir sua voz, exclamando, extasiada, ao ver cair as lágrimas inflamadas do foguete que aclaravam todo o campo. Olhe, olhe, olhe! Então, assim, estimular os alunos, como é que eles imaginam isso, né? O que é extasiada? O que eles acham que é extasiada? Ela ficou olhando. E olha que imagem, chamar atenção para esse tipo de construção, né? As lágrimas inflamadas do foguete que aclaravam todo o campo. Eles já viram fogos de artifício? O que eles imaginam que são essas lágrimas rolando pelo céu? Essas lágrimas de fogo aclarando todo o céu? Né? Aí fica mais interessante ainda, porque ela diz, ela está extasiada e ela pela primeira vez o Leonardo ouve, né, a voz dela. Alguns dos circunstantes desataram a rir. O Leonardo deu o cavaco com aquelas risadas. Dar o cavaco significava se irritar, né? Então, será que eles entendem o que é dar o cavaco? Se eles não entenderem, o professor explica, né? Ele se irritou, porque, claro, ele já estava gostando dela. As pessoas começaram a dar risada dela, ele ficou chateado com aquilo. Então, deu o cavaco com aquelas risadas e as achou muito fora de tempo. Felizmente, Luizinha estava por tal maneira extasiada que não deu atenção a coisa alguma e, enquanto duraram os foguetes, não tirou os olhos do céu. Aos foguetes seguiram-se, como sabem os leitores, as rodas. Nessa ocasião, o êxtase da menina passou a frenesi. Aplaudia com entusiasmo, erguia o pescoço por cima das cabeças da multidão, tinha desejos de ter 2 ou 3 varas de comprido para ver tudo a seu gosto. Então, como é que eles entenderam isso? O que eles entenderam por ela queria ter 2 ou 3 varas de comprido, né? O que isso significa? Ela queria ser mais alta, né? Para ela poder ver tudo. Mas como é que eles estão entendendo ter 2 ou 3 varas de comprido? Sem saber como, unia-se ao Leonardo, firmava-se com as mãos sobre os seus ombros para se poder sustentar muito tempo nas pontas dos pés, falava-lhe e comunicava-lhe a sua admiração. Então, olha o que está acontecendo, olha o jeito como o autor está contando que os dois estão se aproximando, inclusive fisicamente, porque para ver os fogos, ela está pegando no Leonardo, ela está se apoiando nele, ela está falando com ele. E ele, o que está sentindo com toda essa pegação? E ela não está nem percebendo o que ela está fazendo, que ela está encantada com os fogos. Tenho certeza que os jovens vão ficar muito interessados por essa parte, né? O contentamento acabou por familiarizá-la completamente com ele. Quer dizer, ela já estava se sentindo à vontade com ele. Quando se atacou a lua, a sua admiração foi tão grande que, querendo firmar-se nos ombros de Leonardo, deu-lhe quase um abraço pelas costas. O Leonardo estremeceu por dentro e pediu ao céu que a lua fosse eterna. Olha que bonita essa parte, né? Que era um tipo de fogo que parecia a lua. E ela simplesmente o abraça pelas costas. E olha que interessante, o narrador entra dentro da personagem e ele não diz assim, Leonardo, uma coisa clichê, como Leonardo sentiu que estava apaixonado. Leonardo, não. Leonardo pediu ao céu que a lua fosse eterna. O que significa isso? Que ele queria ficar para sempre sendo abraçado por ela? E o que isso quer dizer, né? Então, ir perguntando para eles o que eles acham. E o texto continua.
Virando o rosto, viu sobre seus ombros aquela cabeça de menina iluminada pelo clarão pálido do misto que ardia. Misto eram os fogos misturados. E ficou também, por sua vez, extasiado. Pareceu-lhe então o rosto mais lindo que jamais vira e admirou-se profundamente de que tivesse podido alguma vez rir-se dela e achá-la feia. Então, olha que belíssima cena que o narrador constrói, né? Os dois iluminados pelo brilho dos fogos que clareiam todo o céu, né? Ele, em vez de olhar para os fogos, ele olha para o rosto dela. Ela está olhando para os fogos, mas ele está olhando para o rosto dela, iluminado pelos fogos, né? E aí ele acha que é o rosto mais lindo que ele já viu na vida e ele se pergunta como é que ele pode achar aquela moça feia ou rir-se dela. Então, lê junto com eles, assim, devagar. O capítulo é curto, né? São os dois nessa festa e o modo como os fogos vão fazendo a luzinha se soltar e ele percebeu uma luzinha que ele não conhecia antes, né? Aí o que acontece depois disso é muito, muito interessante. Então, ir conversando e perguntando para os alunos o que eles entendem, o que eles acham, como é que eles imaginam. Como eles imaginam? Isso eu insisto com vocês, porque eu vejo que se a gente não estimular os alunos a imaginarem esses fogos misturados, esse campo, imaginar que era um campo enorme, que havia várias pessoas sentadas em esteiras, tocando violão, comendo, fazendo um piquenique, e por cima, né, os fogos brilhando, e aí os dois assistindo isso, e os corpos vão se aproximando. Quer dizer, é uma cena extremamente lírica, maravilhosa. Se o professor, né, a minha dica então é essa, para trabalhar com qualquer período, fazer uma leitura que eu estou chamando de cerrada, que é ler parágrafo por parágrafo, estimulando os alunos a fazerem comentários, como é que eles imaginaram, explicando aquelas palavras que eles não conheçam, aquelas expressões mais antigas, né? Talvez não vai dar para fazer isso com o livro inteiro, mas se a gente fizer com alguns capítulos, eles vão pegando o jeito, e aí eles podem fazer, ler o restante do livro em grupos, sozinhos, da maneira como vocês acharem melhor, e depois conversarem com vocês sobre determinadas passagens, né? O mais importante é eles lerem, não resumo, não adaptação para o cinema, isso tudo pode vir depois. Mas quando a gente lê um resumo, não tem isso. O resumo é a opinião de alguém. Alguém pegou ali as principais partes. Que achou que era o principal. Que achou que era o principal. É muito interessante. Quando os alunos leem bem alguns capítulos de uma obra inteira, quase todos vêm dizer, poxa, professor, o livro é muito melhor que o resumo. Eu digo, não é? Porque não dá para resumir a forma, essa beleza. Não dá. É a mesma coisa que eu pegar uma Mona Lisa e cortar só o olho dela e passar lá uma sombra por cima e falar, essa é a Mona Lisa. Não é. É uma outra coisa, né? Então, a obra literária precisa ser lida inteira. Eu acho, fica então a minha dica de dar trabalho, uma aula assim, né? Precisa criar um ambiente agradável, deixar todo mundo à vontade. O professor vai lendo com entusiasmo, porque também se o professor ficar... Nossa, né? Todo mundo vai bocejar e dormir. Então, um professor que pega... Eu sugiro que vocês peguem capítulos dos quais vocês gostem, porque aí a gente fica mais quando a gente está mais entusiasmada com um trecho, a gente transmite, né? Então, a gente vai transmitindo aquele entusiasmo, eles vão perguntando. É uma história de amor entre adolescentes. Não tem como eles não gostarem. Eles vão gostar. Eu tenho certeza. Silza, temos vários pedidos também via e-mail. Vou fazer a leitura dele para você. Tá. Deles, aliás. O primeiro aqui é de Taquaritinga. Eu não tenho o nome do professor, eu só sei a diretoria. E o professor ou a professora colocam da seguinte forma. Considerando que o público leitor dos romances românticos era constituído essencialmente pela burguesia e que no século XIX as mulheres tinham pouca vez e voz, tais romances também agradavam ao público masculino? Em suma, os homens também eram leitores assíduos dos romances românticos e mesmo realistas? Pois é, essa é uma pergunta difícil, porque a gente só pode formular a hipótese, né? Nós nunca vamos saber exatamente
como era esse público leitor. Como eu disse para vocês, poucas pessoas sabiam ler. Então, as pessoas que compravam jornal, que assinavam jornais, provavelmente ou eram da chamada burguesia ou eram da aristocracia mesmo, não é nem burguesia, né? Agora, isso não significa que pessoas de outras classes sociais não entrassem em contato com esses romances, porque nós temos muitos registros de leituras em voz alta. E aí os escravos ouviam, as mulheres ouviam, os velhos ouviam, crianças ouviam. Por exemplo, se vocês quiserem um bom livro da época, um bom testemunho da época sobre isso, são as memórias bem curtinhas do José de Alencar, que vocês encontram facilmente na internet. É um livro dele que se chama Como e Por que Me Tornei Romancista. É bem fininho, vocês encontram na internet facilmente e é muito legal. Porque ele conta que na casa dele, quando ele era criança, ele tinha uns 10 anos, as mulheres não sabiam ler, né, a maioria delas. E elas ficavam bordando, fazendo trabalhos manuais. Eram mulheres de uma família, o pai dele era um político, então era uma família de posses, né? E ele, com 10 anos, era chamado por essas mulheres para ler romance, porque ele lia bem, ele lia com emoção. E um dos romances que ele lia para a mãe, para as tias e para outras mulheres, para escravas, para mulheres que juntavam-se ali para ouvir, né, à tarde, fazendo ali trabalhos os mais variados. Era um romance que hoje ninguém conhece mais, mas que foi uma febre no Brasil, chamado Oscar e Amanda. Era assim o crepúsculo da época, todo mundo sabia, todo mundo tinha até marca de cigarro, Oscar e Amanda, era uma loucura, um romance cheio de coisa, de reviravolta. E aí ele conta que uma tarde ele estava lendo esse romance e era um capítulo em que o pai da Amanda morre. E ele foi lendo e ele começou a sentir a voz dele embargada, né? E aí ele começou a chorar enquanto ele lia, e as mulheres todas chorando, porque era uma cena muito dramática. E aí chegou um tio dele, que era padre, e ele conta que era um tio bem... um cara gordo, sanguíneo, assim, muito divertido. E esse homem chegou ali na sala e viu aquela mulherada chorando, a criança, todo mundo numa choradeira, e falou assim, quem morreu? E aí ele, criança, falou, o pai da Amanda. Aí o tio começou a rir, teve que sentar, não aguentava mais de tanta risada, porque estava todo mundo chorando, porque a personagem tinha morrido, uma criatura que não existe. E aí o Alencar comenta, não só sobre essa leitura, mas sobre várias outras leituras, inclusive leituras de estudantes homens, né? Então ele vai comentar sobre como os estudantes na Faculdade de Direito aqui de São Paulo, como eles liam loucamente romance, como a Moreninha fez sucesso. A Moreninha, gente, então aqueles moços, estudantes que estavam na Faculdade de Direito, eles amavam a Moreninha. O Guarani do Alencar, isso depois o Alencar sai da Faculdade de Direito e vai para o Rio de Janeiro, onde ele se torna romancista. Aí a gente tem um relato do Visconde de Toné, que é o autor da Inocência, que ele diz que quando ele estava na faculdade, e o Guarani, aqui em São Paulo, e o Guarani estava sendo publicado no Rio de Janeiro, os estudantes iam para a estação de trem esperar vir o trem com o folhetim, o novo capítulo do Guarani, porque eles não aguentavam esperar. Então, eles ficavam esperando o trem, aí eles pegavam o jornal, não vinham muitos jornais, vinham poucos, então quem conseguia comprar era um sortudo, e que eles, homens, estudantes, começavam a ler em voz alta aquele capítulo do Guarani ali mesmo na estação, e juntava gente, homem, mulher, criança, todo mundo para escutar o Guarani, para saber o que ia acontecer com o Peri, a Ceci, todo mundo. Então, vocês imaginem que isso era uma loucura, né? Por esses relatos, a gente consegue imaginar que sim, os homens liam folhetins. Claro que a gente deve levar em conta que o romance, de modo geral, e o folhetim, de modo particular, não era considerado um gênero alto da literatura. Porque, por várias razões. Por exemplo, Aristóteles não previu o romance na sua poética, né? Então, a poesia, o poema épico, o drama, isso era alta literatura. O romance era considerado coisa ruim.
Isso vai mudar depois, os próprios romancistas vão lutar muito por isso. Mas eu acho que dá para a gente acreditar que os homens liam, sim, folhetins, embora as mulheres fossem as leitoras por excelência, né? Tanto que vários autores dedicam os livros às senhoras brasileiras. Mas vamos lembrar que as mulheres também não liam latim, não liam outras línguas, então o romance era mais acessível para elas. Enfim, dá para falar horas sobre isso, são hipóteses que a gente pode formular. Temos um outro e-mail aqui, de Jales, antes de passar para os outros pedidos de interação, que até eu posso adiantar a resposta também, Silza. Porque a gente tem vários pedidos aí na fila. É de Jales, não está o nome do professor, é da diretoria de Jales. E ele pergunta, gostaria de saber se poderia enviar os PPTs, principalmente os modelos de folhetim da primeira edição do livro. Então, a gente pode mandar o PPT, sim, depois, apesar que o PPT que está sendo mostrado aqui, ele é uma cópia bem fiel do diário de bordo. Mas a gente pode mandar, não tem problema. O estúdio aqui, a Rede do Saber, porque você mandou o slide, a imagem do Correio Mercantil, né? E aqui na rede a nossa equipe transformou em slide. Então a gente pode mandar o arquivo, sim. Quando nós tivermos a edição, depois da videoconferência, isso leva mais ou menos um período de uma semana até a edição, e o pessoal envia para a gente lá na equipe o link da vídeo, nós podemos mandar junto os PPTs com esse slide e até imagem, um arquivo da Silza para vocês também. Já é praxe, né? É praxe. Então, e é muito fácil vocês acharem, não também só essa página, mas o inteiro, o Correio Mercantil. Basta colocar lá no lugar do endereço. Não precisa nem pôr o www. Vocês escrevem memória, sem acento, memória.bn.br. BN é a Biblioteca Nacional. Basta por isso. O que vai aparecer? A busca, o site da Biblioteca Nacional, onde vocês podem ler periódicos digitalizados. Então, basta colocar lá, buscar Correio Mercantil. Bom, aí vocês vão poder ler não só o Correio Mercantil, mas eles têm mais de 600 periódicos digitalizados, revistas, jornais. Dá para ler o que vocês imaginarem, dá para ver os anúncios da época. Então, dá para ver, por exemplo, no Correio Mercantil, as notícias que vinham junto com o romance, os anúncios, as figuras dos anúncios da época, as notícias. Pode dar um bom trabalho em sala de aula, é fácil imprimir isso. Dá para levar para a sala de aula, imprimir e levar para os alunos verem como é que era o jornal. Isso costuma ser muito legal, porque aí eles entendem melhor. Contextualiza, não é? Momento. Olhando aquele jornal, né? Pode ser bem, bem legal. Então, vamos passar para Sorocaba. Bom dia, Roseli. Bom dia, Silza. Nós estamos aqui presentes ao tema, contextualizamos inicialmente e veio opiniões presentes em de encontro à proposta do projeto. As opiniões são das professoras Márcia, da professora Úrsula e da professora Neuza, que trazem parcelas significativas do tratamento do tema do gênero memórias. Primeiramente, a Márcia vai falar sobre uma outra tecnologia, uma analogia à leitura do gênero HQ, mas com uma proposta posterior. Depois, o uso das tecnologias com a professora Úrsula, quer dizer, adaptando, dialogando com as novas linguagens. A professora Neuza no tratamento do vocabulário, isso quer dizer, no tratamento da identificação, da intencionalidade do autor, ligado ao próprio contexto do leitor. É isso. Palavra, Márcia. Nós, na sala de leitura, estamos preparando os alunos que vêm para o ensino fundamental 2. Então, para eles começarem a ler um livro mais rígido dentro da leitura, nós começamos lendo esse livro aqui, né? Acho que você sabe aí, tem que falar. E queria que você comentasse para nós se o que eu estou fazendo vai de encontro. Para mim está indo, porque eles veem o pessoal do ensino médio pegando uma leitura clássica, eles têm vontade de ler. Então, nada mais justo achar uma coisa para eles começarem a caminhar por esse campo. E dentro disso a gente faz umas características dentro dos personagens, usos e costumes, identificando o tema dentro da obra junto com eles. Isso.
Lúcia. Já trabalhando com as obras literárias no ensino médio, requer uma dinâmica bem prática. Para isso, o uso da tecnologia na mediação do saber, com um roteiro instigante sobre os pontos-chave, onde o autor deixa muito implícito para estar lendo os próximos capítulos. E, ao mesmo tempo, interagindo com os alunos e a própria comunidade na retomada de memórias de épocas, e que pode ser comparada com o cotidiano nos dias atuais. Exemplos disso, organização de informações, a leitura escrita de como eles irão apresentar o trabalho em sala de aula, exposição de suas memórias em blogs, através de letramento digital ao narrar as suas memórias, ou seja, recontar as suas histórias, e linguagem audiovisual, fazendo uma comparação a uma minissérie. Isso, a Neuza. Na nossa sala de leitura, quando o aluno tem a preferência por um determinado autor, sempre uma sugestão que nós damos, recomendamos que eu trabalhe com vocabulário no sentido do contexto atual, para facilitar a codificação da linguagem aplicada na obra do autor. E com isso tem ajudado muito para os alunos. Identificação e analogias, para a comparação no contexto atual para os alunos, principalmente que são alunos do ensino médio, e é para de preparação para o vestibular também. Isso, para completar a fala da Neuza, o tratamento com vocabulário, o estudo de citações do próprio texto, traz de forma significativa uma crítica presente. E essa crítica presente está também vinculada ao contexto atual, diante das várias etapas trabalhadas pelas professoras. É isso e um bom dia. Passo a palavra. Muito obrigada. Eu acho que, bom, o que eu tenho a comentar sobre as técnicas compartilhadas, né, as experiências compartilhadas, é o seguinte: eu não consegui ver o livro, a história em quadrinhos mostrada, mas eu acho que trabalhar com a história em quadrinhos no início do ensino fundamental 2 pode ser excelente, né? Eu acho que o romance Memórias de um Sargento de Milícias não é adequado para o início do Fundamental 2. Eu acho que é um romance difícil. Eu acho que os alunos precisam ter um pouco mais de maturidade de leitura. Isso é muito delicado porque se a gente pede uma leitura para a qual os alunos não estão preparados, isso pode causar horror, né? Então, eu acho que vocês devem trabalhar com outros livros do acervo, há outros clássicos, há adaptações de clássicos, as histórias em quadrinhos podem ser excelentes, tudo vai depender da maneira como isso é lido, né? O importante é os alunos lerem, entenderem o que estão lendo, pensarem sobre o que leram, né? Com relação às novas tecnologias para produzir memórias, eu acho uma excelente ideia, desde que se lembre o seguinte: esse romance, ele não é uma autobiografia nem uma biografia, né? Ele não é memórias de verdade, ele é um romance, ele é uma história inventada. E a gente não pode confundir o autor, Manuel Antônio de Almeida, com o narrador do livro. O narrador é uma voz inventada, ele é como as personagens. Muitas vezes os alunos têm dificuldade de diferenciar o autor do narrador, eles são completamente diferentes. Às vezes o narrador pode ter opiniões que o autor não tinha, né? Nesse romance fica muito clara a diferença entre autor e narrador, porque o autor nem era nascido quando a história se passa, então ele não poderia se lembrar. E o narrador se lembra. Há muitos capítulos em que o narrador diz: quando eu era criança, no tempo do rei. O Manuel Antônio de Almeida não foi criança naquele tempo, ele nem era nascido, né? Ele nasceu em 1831, já fazia 10 anos que o Dom João tinha ido embora. Então, narrador é uma voz inventada, né? E o narrador nem sempre tem as mesmas características que o autor tem. Isso num romance ficcional, numa história fictícia.
Quando o livro é de memórias, para valer, é uma biografia, uma autobiografia, aí sim, aí o autor vai contar as suas memórias. Então eu acho que antes, né, não sei se eu entendi direito a proposta, seria preciso fazer um trabalho explicando a diferença, né? Então existe um gênero chamado memória, ou gênero memorialístico, ou biografia, como é que é esse gênero, apresentar aos alunos algumas memórias. Eu acho que aí nos acervos da escola há várias memórias de verdade, autobiografias. Se não houver, por exemplo, essa do José de Alencar que eu mencionei, é excelente. Ele conta numa linguagem muito acessível como foi a infância dele, né? Esse livro chamado Como e Porque Sou Romancista. Aí é o José de Alencar mesmo, contando as memórias dele. Então, depois que os alunos lerem várias memórias, eles podem assistir a vídeos em que as pessoas contam suas memórias. Aí eles vão ter elementos para poder... saber como é o gênero, saber como fazer, saber como contar, saber como... Eles vão ter parâmetros, né? E eu acho que isso pode ser uma atividade excelente de escrita, de expressão, enfim, de uma série de coisas. Agora, é muito diferente a leitura de uma biografia, de uma memória, de uma autobiografia, da leitura de um texto fictício, né, inventado, completamente inventado. Então, isso eu acho que é bacana trabalhar. E sempre a tecnologia é bem-vinda em sala de aula, eu acho excelente. Finalmente, com relação ao vocabulário, eu acho ótima essa ideia de investigar com os alunos o significado das palavras, até porque eles vão aprendendo que as palavras, elas têm história, elas mudam, o sentido delas às vezes muda dependendo da palavra ao longo do tempo. Nós, professores, estamos acostumados com isso, porque às vezes até algum aluno usa um palavrão como elogio. Eu não vou falar aqui para não ser censurada, mas isso é comum. Às vezes usa... Eu lembro que a primeira vez que um aluno disse, ai, professor, isso é sinistro. Sinistro para mim é uma coisa sombria, né? E para o aluno era super legal. E quando a gente vai trabalhar com... Então, assim, no dia a dia dá para trabalhar com essas mudanças que as palavras... mudanças de sentido no dia a dia. E é legal ensinar para eles que uma só palavra pode ter vários sentidos. E alguns desses sentidos foram adquiridos ao longo do tempo. Outros se perderam ao longo do tempo. Outros não são mais usados. Outros são novos. Mas que a palavra, na sua história, no seu DNA, ela guarda todos esses sentidos. E é com isso que os autores jogam, né? Principalmente os poetas, mas também os romancistas. Então, para dar um exemplo, uma vez eu estava lendo um poema da Cora Coralina, acho que até aqui numa videoconferência, e aí é um poema em que o eu lírico, num determinado verso, afirma que numa sala havia várias senhoras ricas com bichas nas orelhas. O que são bichas hoje? O que essa mulher queria dizer com bichas nas orelhas, né? No fim, depois de muito trabalho, fomos procurar até em dicionários do século XIX. Hoje na internet a gente encontra até dicionário do século XIX. Bicha era o nome que se dava a um brinco em forma de minhoca, né? Assim, bem redondinho, de ouro maciço que as pessoas tinham na orelha. Bicha hoje tem outros significados, né? Então, não dá, e isso é muito interessante a gente trabalhar com os alunos, porque os significados das palavras mudam conforme o tempo, conforme o lugar, conforme o grupo social, né? Outro dia eu li em Minas uma história da Ruth Rocha, em que havia a palavra borboletear. Em Minas não se usa isso, eu estava borboleteando pela cidade. Pelo menos eu aqui em São Paulo, eu fazia parte de um grupo que usava, vamos borboletear por aí. Nunca ninguém tinha ouvido borboletear em Minas. Então, para eles era um neologismo. Não é um regionalismo paulista. Então, todas essas acepções, elas trazem diferentes sentidos para a obra literária. Por isso que a obra literária é rica. Porque quando a gente lê uma obra literária, de certa maneira, cada palavra está pondo ali em jogo uma série de sentidos que, perto das outras palavras e de seus outros sentidos, vão fazer uma verdadeira rede. E é por isso que cada pessoa vai entender um texto de uma maneira diferente. Só para eu fechar esse raciocínio, porque eu acho que é importante, há alguns estudiosos que acham que a literatura ela não está nem no texto,
nem no leitor. Ela está numa terceira via. Quando o texto literário, ele provoca o imaginário do leitor, ele dá forma ao imaginário do leitor. O imaginário do leitor, por sua vez, é informado, né, toma forma pelo texto. Então, é aí que a literatura acontece, né, nessa terceira via, quando o texto literário encontra o imaginário do leitor e toma forma. E cada um vai imaginar o Leonardo de um jeito, o Leonardo Pataca do outro, a Vidinha do outro, o Campo de Santana de outro jeito, né? Então, é por isso que eu estou insistindo. Para cada aluno, essas palavras terão significado, serão imaginadas de um jeito, e o professor pode ajudar explicando quais significados são aceitáveis, quais não são, né? Porque também não vale tudo. Não é possível que o aluno diga, por exemplo, que o Campo de Santana tinha esse nome porque minha avó Ana morava lá. Né? Eu estou dando um exemplo bobo, mas às vezes acontece isso em sala de aula, porque às vezes a pessoa está lendo e ela começa a lembrar alguma coisa da infância dela, alguém que ela conheceu, e ela mistura essas lembranças com o texto, por exemplo. Né? Mas enfim, é só para lembrar isso, que é importante trabalhar o sentido das palavras, lembrar que as palavras têm muitos sentidos, não um único, e que esses vários sentidos estão em jogo ali na obra literária, e é isso que faz a riqueza da obra literária. Então agora vamos para Guaratinguetá. Bom dia, Roseli, Silza, colegas das demais localidades, Eliane e Lúcia de Guaratinguetá, com os professores de sala de leitura. Nós íamos comentar sobre algumas questões que já foram abordadas tanto por vocês como por colegas, mas gostaríamos de apresentar o que os nossos colegas professores de sala de leitura fizeram a respeito do levantamento de diferentes edições dos livros. Então, este que a colega havia apresentado, História em Quadrinhos, que é do acervo da sala de leitura. Há um outro também, que é da FNDE, de 2011, também. Inclusive, essa cena que a Silza apresentou, lendo o trecho da obra sobre a Luizinha, aparece muito bem ilustrado nessas duas obras para ajudá-los a terem, né, comporem esse cenário, e outras edições, inclusive essa também, que é do acervo que há nas escolas, do PNLD de 2005, com notas e comentários bem interessantes, auxiliando na leitura. E outras edições que fomos encontrando, uma segunda edição da editora Ática, e edições assim, bem interessantes, com comentários e notas que auxiliam no trabalho do professor aí com os alunos. Agora, quanto ao que vocês também já abordaram, nós gostaríamos de contribuir um pouquinho, e ouvirei a opinião da Silza a respeito, deste momento que antecede a leitura, quando ela foi trazendo para a gente o contexto todo da obra, do jornal, né, do momento da época. Nós pensamos também para atingir, aí, mesmo no ensino médio, alunos ainda assim, menos experientes ou com menos maturidade para a leitura dos textos literários, pensamos em fazer assim, um levantamento dos tipos que eles provavelmente conheçam por meio de novela, filme ou até das histórias em quadrinhos dos malandros, né? Quais são esses personagens malandros dessas situações em que nós temos aí por meio da televisão, das revistas, enfim, de todas esses outros gêneros. Também pensando na questão do jeitinho brasileiro, do levar vantagem em tudo, né? A gente percebe muito isso nos diferentes trechos, por exemplo, quando a comadre, a madrinha, vai fazer a defesa do Leonardo lá com o major, e diz a ele que, quando ele questiona, mas e a lei? Né? E ela responde, ora, a lei. O que é a lei, se o senhor major quiser? Então, essa questão do jeitinho, de levar vantagem, como diz aqui o próprio comentário, né, o autor, de colocar ordem na desordem, favorecer algumas questões pessoais. Né? Pensamos também em ajudá-los a entender, ou melhor, para a criação dessa ambiência de humor, levantamentos de palavras que circulem aí no campo semântico da malandragem. Então, a malandragem, trapaça, trambique, vantagem.
e até mesmo picareta, para mostrar que se trata de um romance pícaro, né, falando aí da origem, que revela aí o picareta, o safado, o valdevino, né, e levantando outras palavras que aparecem no próprio romance. Para que pudéssemos, então, criar essa ambiência inicial antes de entrar na leitura propriamente dita. Então, enriquecendo um pouquinho aquilo que a Silvia já trouxe tão bem para nós. Obrigada, passamos a palavra. Bem, eu acho que são excelentes ideias. Eu confesso que, como cada professor conhece bem a sua turma, né, eu acho que cada um vai saber medir qual é a melhor estratégia. Às vezes, a gente percebe que é melhor primeiro apresentar a figura do livro e depois apresentar outras figuras parecidas, porque acontece, às vezes, de a gente apresentar uma série de figuras antes da leitura e, conforme os alunos vão lendo, eles vão projetando essas figuras no livro. O que pode ser bom, pode não ser, tudo vai depender do planejamento da aula, né? Eu acho que pode ser uma boa ideia. Com relação ao campo semântico, no próprio romance há várias palavras que acho que vão ajudar muito vocês. Com relação ao jeitinho brasileiro, talvez esse romance seja um dos romances, né, a respeito do jeitinho brasileiro, né, da maneira como a lei, por exemplo, ela é manipulada de acordo com os interesses de quem pode manipulá-la, né, por exemplo. Com relação a pícaro, você tocou numa questão importante, né? Esse romance muitas vezes é chamado de picaresco e o Leonardo é chamado de herói pícaro. O que isso significa, né? Uma das leituras feitas desse romance é a de que ele seria herdeiro de uma tradição espanhola do romance picaresco. Como é que eram esses romances? São romances publicados no século XVI. O mais famoso deles se chama Lazarilho de Tormes. Eu acho que hoje já há traduções para o português desse romance, eu já vi até adaptação para o público juvenil. Esses romances eram geralmente na primeira pessoa, então o herói é um anti-herói, né? É alguém muito pobre que conta a sua história e conta como, para sobreviver, precisou fazer as mais diversas contravenções e crimes, né? Então o Lazarilho de Tormes é um menino que fica órfão, um cego fica tomando conta dele, então ele é obrigado a pedir na rua com esse cego, mas esse cego é malvado, bate no menino, não dá comida para ele, então ele precisa se livrar desse cego. Então o herói vai contando a sua história em primeira pessoa. Todos os romances picarescos são assim, e eles são muito satíricos, eles são muito ácidos, é um humor muito ácido, e, na opinião de alguns estudiosos, na minha opinião, por exemplo, o Memórias de um Sargento de Milícias não é picaresco, porque ele não tem as características do romance picaresco. Ele é em terceira pessoa, existe amor no romance, né? No romance picaresco, o herói sempre se casa por conveniência. Então, não é o caso. A tradição espanhola do romance picaresco é bastante diferente do Memórias de um Sargento de Milícias. Então, eu acho que, se vocês quiserem saber mais a respeito, a bibliografia que eu indiquei no diário de bordo pode ajudá-las. Então, o ensaio do Mamed Jarouche, o próprio ensaio famoso do Antônio Cândido trata dessas questões. São dois ótimos ensaios, gostosos de ler. Eu acho que o romance não é picaresco, mas vocês podem discordar de mim, devem discordar de mim. Podem dizer aos alunos que há várias maneiras de interpretar um romance e essas maneiras de interpretar, elas vão mudando de geração para geração. Então, como os contemporâneos viram esse romance, a maneira como eles leram,
provavelmente é muito diferente da maneira como nós lemos o romance hoje. E como 50 anos atrás o romance foi lido. O texto não muda, mas provavelmente a gente enxerga nesse romance coisas que as pessoas do século XIX não enxergavam. E vice-versa. Então isso é muito interessante, né? Como as leituras mudam a partir de um mesmo texto. Mas eu acho que eu estou me prolongando e tem mais. Nós temos mais pedidos, mas até da hora que nos encontramos, eu acho que a gente vai conseguir atender mais 2. Então eu vou falar para as interações serem breves e a Silza vai tentar responder também brevemente para a gente tentar cumprir essas 2. Tá? O que chegou via e-mail, eu vou enviar para a Silza, tá? Porque a rede sempre me passa, e a Silza vai responder e depois ela vai procurar responder e depois eu envio para ele. Combinado. Tá bem? Que dos e-mails, a não ser de Taubaté, nós temos mais 2. Um deles acredito que já foi até respondido, né? Mas eu vou mostrar para você direitinho. Nossa próxima localidade é Sul 3. Bom dia! Bom dia! Bom dia, mas eu queria dizer que foi super proveitosa a conferência, mas a minha pergunta já foi respondida. Eu trabalhei muito tempo em sala de leitura e por muito tempo eu usei as histórias em quadrinho e usei a memória do sargento de milícias em quadrinho. E como eu ouvi relatos sobre a qualidade da literatura, né, que, pelo que eu percebi, a qualidade fica muito aquém quando a gente passa a literatura, o quadrinho ou o resumo. A senhora já me respondeu com bastante clareza, já me deu a sua opinião com bastante clareza. Fica aqui o agradecimento e o agradecimento também por todas as outras todas as outras explanações. Obrigada. 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 Eu só queria acrescentar que um exercício legal pode ser para os alunos perceberem como é preciso traduzir uma linguagem para outra, fazer uma comparação, pelo menos entre trechos do romance e trechos da história em quadrinhos, porque, por exemplo, há sentimentos que o narrador descreve das personagens. Como é que isso vai ser desenhado, né? Então, por exemplo, o final daquele capítulo que eu li para vocês, o narrador diz assim, Luizinho e Leonardo, não é dizer que vieram de braço, como esse último tinha querido quando foram para o campo, foram muito mais adiante do que isso. Vieram de mãos dadas, muito familiar e ingenuamente. Este ingenuamente não sabemos se poderá com razão aplicar ao Leonardo. Então, olhem que sensacional, né? O narrador nos provoca. Será que o Leonardo era ingênuo? O narrador não sabe se ingenuamente podia ser aplicado ao Leonardo. Como transformar isso num desenho de história em quadrinho? Não tem como, eu não sei como isso virou. É uma diferença que está na linguagem. É a linguagem. A linguagem não permite Não permite. As palavras são muitas para se chegar até esse resultado, e isso em quadrinho, como é que acontece? É difícil. É né? difícil. Então, a gente tem que fazer uma escolha quando faz a transposição. Isso é muito legal, porque quando se vai adaptar um filme, quando se vai fazer uma novela de um texto que já existe, precisa passar. Então, as escolhas que um diretor faz, que um roteirista faz, elas podem pôr a perder a adaptação ou a ganhar, né? Por outro lado, passar uma história em quadrinhos ou um filme para livro também é complicado. Eu já li livros que vieram de videogames, livros que vieram de filmes, e é muito complicado, porque o que funciona no videogame não funciona no livro bem, né? Então, esse exercício pode ser muito legal de comparar as diferentes linguagens. Além disso, a história em quadrinho, o filme, eles nos dão uma cara para os personagens, né? Que às vezes não tem nada a ver com o que a gente imaginou. Então, é legal, eu acho, de vez em quando, estimular os alunos a imaginarem como seria o Leonardo. O quadrinho vai dar. Isso é legal? É super legal. Essa adaptação é ótima. Mas se em outro livro, de repente, estimulá-los a imaginar e jogando com as possibilidades, né?
Então vamos para mais uma interação, Silza, né? E devemos dizer, é a última pela ausência de tempo, porque nós temos mais pedidos, tá bem? Então vamos agora para Carapicuíba. Eu sou Georgina, trabalho na escola Roque Celestino Pires e gostaria de fazer 2 perguntas. Se é possível adaptar esse texto para o 6º ano, assim, em forma de teatro. E a outra pergunta, que eu acho que não tem muito a ver com o contexto nosso no momento, mas é uma curiosidade minha. Que a vida inteira eu escutei falar que Portugal roubou o ouro do Brasil. Levaram todo o ouro do Brasil embora para Portugal na época em que Dom João VI esteve por aqui. Eu gostaria de saber se é realmente verdade, se você pode me responder essa pergunta. Obrigada, eu passo a palavra. Bem, com relação a adaptar o texto para teatro para o 6º ano, olha, sinceramente eu acho muito difícil, né? Porque o pessoal do 6º ano ainda está adquirindo traquejo. E para a gente adaptar, vejam, olha a dificuldade que a gente está comentando aqui, né? Isso é uma coisa que profissionais fazem, adaptar romance para cinema, para teatro. Existem até prêmios para que os melhores roteiristas. É uma coisa muito difícil. Então, assim, eu acho que tudo é possível. Depende da turma. Agora, assim, o que eu gostaria de pensar junto com você é, nós temos tantos livros interessantes no acervo que talvez sejam mais adequados para o 6º ano, mais adequados no sentido de que mais fáceis para ler, estejam mais de acordo com a faixa etária. Então, eu não sei se vale a pena pensar nesse livro específico. Eu acho que tudo é possível, eu não sei responder, né? Depende muito do modo como a aula vai ser dada, a adaptação vai ser feita. Agora, veja, é um livro que já tem uma linguagem que talvez seja difícil para o ensino médio. Imagina para o 6º ano. Eles vão ter que fazer a adaptação. Quando a gente faz a adaptação para teatro, a gente tem que pensar que, por exemplo, aquilo que o autor fala dos sentimentos das personagens não vai aparecer, né? Enfim, com relação ao ouro, sim, né? Muito antes de Dom João VI, o Brasil foi colônia de Portugal. Eu moro em Minas Gerais, né? Se um dia você for para lá, eu te mostro as minas, tudo que foi tirado, né? O grande drama de Portugal e da Espanha também é que foram países que não souberam aproveitar o que eles extraíram das colônias, né? Então, eles eram potências que já estavam em ruína quando ainda estavam no auge. Eu costumo, às vezes, quando eu vou estudar com os alunos o barroco, explicar o sebastianismo, né? Então, que Portugal, em 1580, a famosa guerra de Alcácer Quibir, quando Dom Sebastião morreu. Para você ter uma ideia do que significou a ruína de Portugal e o quanto eles não souberam usar o que eles extraíam da colônia. Essa guerra, Dom Sebastião foi para uma guerra no Marrocos, ele levou a nata da elite portuguesa. Eles não só perderam essa guerra, como eles foram massacrados. Então, Portugal, em 1580, vejam, 80 anos de colonização do Brasil. Eles estavam sem rei, o corpo de Dom Sebastião nunca foi encontrado, mas ele foi, obviamente, morto. Eles não tinham mais nobreza, eles tinham perdido aquela guerra, Portugal gastou tudo o que tinha e o que não tinha para trazer os reféns de volta da guerra, os vivos e os mortos, os cadáveres, para enterrar em Portugal. Né? Então, em 1582, Portugal passa a domínio da Espanha, porque Dom Sebastião não tinha tido filhos, ele tinha 24 anos. Portugal estava endividado. Então, veja você a loucura que é a história do nosso país, né? Loucura, quer dizer, todos os países têm histórias loucas, mas sim, o nosso ouro foi para Portugal e de Portugal passou para a Inglaterra, para a França. Eu poderia ficar horas falando sobre isso, não dá tempo. Mas eu sugiro para você um livro excelente, História do Brasil, do Boris Fausto. Lá você vai encontrar, numa linguagem bastante clara e acessível, todas as dúvidas para essas questões brasileiras.
Bom, a gente está acabando, então. Está acabando. Gente, eu vou pedir pois para é. você fazer suas considerações finais aí sobre a nossa VC. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu nem senti o tempo passar, para dizer a verdade. Teria tanto para conversar com vocês. Eu gostaria de... As minhas palavras finais serão: procurem ler o livro com os alunos, né? Isso vai dar trabalho, isso sempre dá trabalho, mas é muito recompensador. E a gente só aprende a ler bem lendo, comentando, comentando. Não há o que substitua isso. É bacana a gente trazer filme, a gente trazer teatro, a gente trazer quadrinho. Isso tudo a gente vai jogando com essas coisas, mas a gente não pode deixar de ler e ler cerradamente os livros com os alunos. Eu tenho certeza de que, principalmente a partir de determinados capítulos, eles vão gostar muito desse livro, porque é a história de um rapaz que é malandro e que tem amores, vários amores, né? Não tem como eles não gostarem. Eu acho que eles vão gostar. Agora, vai depender do entusiasmo de vocês, das leituras que vocês fizerem. A gente podia falar sobre o vestibular, sobre esses problemas todos, não dá tempo. Eu estou à disposição, eu vou responder esses e-mails que ficaram. Quem quiser escrever outros, eu procuro responder. Vocês não precisam concordar comigo, né? Eu aprendi muito com vocês hoje. Espero que essa conversa tenha sido útil de alguma maneira. Muito obrigada, Roseli, o pessoal, a equipe toda. Obrigada a você, Silza, pela excelente aula. Também não senti o tempo passar, aliás, já é um costume das nossas vídeos aqui. Elas são extremamente prazerosas, né? E gostaria de agradecer a presença, aos pedidos de interação que vocês fizeram aí, que foi, olha, foi um resultado excelente. Agradecer a intensa participação de vocês. A gente sabe como vocês têm trabalhado ao longo de todo o ano, ao longo do semestre, e agora também não deixaram, né, de participar da nossa videoconferência. Tá? A todos vocês, nosso muito obrigado e até a próxima.